Nós vamos convidar agora, nesse instante, para ocupar o centro da mesa, o senhor Cláudio Cavalcante, coordenador do Centro de Voluntariado da Amazônia, e a cirurgiã plástica doutora Zeneide Alves de Souza, que apresentará uma campanha em defesa dos direitos humanos nos casos de escalpelamento das meninas no Amazônia. Por favor. Bom dia. Serei breve, né? Todo mundo querendo ir para o almoço, né? Isso. Eu queria agradecer aqui a organização do evento, do 5º Congresso Internacional de Direitos Humanos, na pessoa do desembargador Marco Vilas Boas, por nos ceder esse espaço precioso em seu evento, para que nós pudéssemos apresentar e sociabilizar um acidente que viola terrivelmente os direitos humanos de crianças, meninas e mulheres na Amazônia, né? Alguém conhece aqui a palavra escalpelamento? Quem conhece, levante a mão, por gentileza. Bom, muita gente. A maioria não conhece. O escalpelamento por eixo de motor de barco, ele ocorre desde a década de 60, 60. E a partir da década de 70, 70, a Marinha começou a catalogar esses acidentes como um acidente nas embarcações ribeirinhas da Amazônia. Doutora Zeneide Alves de Souza, aqui ao meu lado, cirurgiã plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e é recordista mundial em cirurgias reparadoras com mais de 300 casos operados. A Marinha tem uma base de dados de aproximadamente 500 casos. Claro que não entra nessa estatística as crianças que vieram a óbito antes de chegar ao pronto-socorro, antes de chegar até a Marinha. Centenas de milhares de crianças ao redor do mundo vivem em extrema pobreza, exposta a toda forma de violência. Na Amazônia, há mais de meio século, menores de idade vêm sendo violadas em sua integridade física e psicológica de uma forma tão desumana que nem parece real. A solução? Unir todos em uma grande rede para desnudar a verdade e, pela educação, levar a prevenção às escolas e universidades. As imagens são muito fortes, não se assustem, são reais. Eu sei, não é agradável a gente ver esse tipo de coisa, né? Mas, infelizmente, como a professora Blaine falou, vocês conseguem só lutar pelo direito se você conhece a realidade. Se você não sabe nem que existe, como é que você vai lutar pelos seus direitos? Não é? O eixo do motor do barco é essa peça que está logo acima, onde a pessoa está se abaixando para pegar água. Dá para ver? Todo mundo está vendo? E o eixo do motor, ele é o principal agente causador de escalpelamento no Brasil. Existem outros agentes. Você tem escalpelamento por cachorro pitbull, escada rolante de shopping, kart, brinquedo de criança em parque de praça pública. Você tem escalpelamento em bicicleta, máquina de fazer açaí, máquina de fazer pão, máquina de fazer sorvete. Mas nessa região amazônica, o principal meio de transporte é esse tipo de barco aqui, né, que os ribeirinhos chamam de popopô, né, pelo barulho que ele faz. E como são barcos artesanais, eles acabam sendo criados de uma maneira muito rústica, né, artesanal, e esse motor fica exposto no meio do barco por onde transita as pessoas que estão dentro da embarcação, geralmente crianças, filhas de quem está dirigindo o barco. Então, a menina, ela tem a missão de se abaixar para poder pegar água que fica entre a madeira e esse eixo de motor. O eixo de motor é como se fosse um cabo de vassoura de ferro de mais ou menos 1 metro, meio metro, dependendo da embarcação. Esse motor gira entre 1.600 e 1.800 vezes por minuto. Claro que tudo que encostar ali vai ser triturado. Infelizmente, é o couro cabeludo de uma criança. Você tem escapelamentos totais, como foi o caso dessa moça, foi o caso mais grave, atendido por doutora Zeneide, e você tem um escapelamento parcial, né, que é o que lesa um pouco menos a pessoa. A gente começou a ver que esses casos de escalpelamento, eles nos davam um grande desafio. Qual era esse desafio? Criar uma cultura de prevenção. Criar uma cultura de prevenção ao escalpelamento em nosso país.
mobilizar imprensa, judiciário, instituições de ensino, nacionais e internacionais, comunidades e, principalmente, implementar dentro das universidades e escolas, públicas e privadas, a disciplina prevenção. Porque quando você fala em prevenção, você começa a ver dados estatísticos. Você começa a ver realidades que não estão no teu cotidiano. Tal qual direitos humanos em algumas universidades não é ministrado como disciplina obrigatória, né? Muitas das vezes isso passa despercebido, principalmente dessa próxima geração de advogadas, advogados, que vão gerenciar todo esse judiciário, que vão ser operadores do direito. E assim fizemos, gratuitamente, não aceitando doação financeira de absolutamente ninguém, mobilizamos instituições de vários segmentos da sociedade para que esse direito humano à integridade física dessas crianças e psicológica fosse respeitado. Com aquela missão de que a prevenção é o caminho, nós começamos a perguntar nas instituições, durante as palestras, quem se importava? Quem se importa com isso? Porque se você não se importa, não adianta nem começar a conversar. Não é? Agora, se você se importa, a gente vai lhe dar dados estatísticos para que você possa fazer, junto conosco, aonde você estiver, não importa o estado ou o país que você esteja, e fazer prevenção. Fizemos uma jornada nas últimas décadas e chegamos a ter o apoio da Justiça Federal do Amapá, onde um juiz chamado Anselmo, que era presidente do foro, nos abriu as portas através de um projeto chamado Casa de Justiça e Solidariedade do CNJ. Alguém conhece as Casas de Justiça e Solidariedade do CNJ? Não. A Casa de Justiça e Solidariedade é o seguinte: o CNJ lançou uma norma e disse o seguinte: qualquer cidadão, qualquer pessoa, pode chegar aqui na Justiça Federal e mostrar para a gente uma demanda, através de um centro de voluntariado. Através dessa demanda, nós vamos nos reunir, chamar quem de direito e vamos ver como solucionamos isso daí extrajudicialmente. Sem precisar fazer processo, uma coisa bem desburocratizada. E assim fizemos. Conseguimos mobilizar, através da Lei 9.608 de 98, 130 instituições, de vários segmentos. E a nossa missão era: vamos falar em prevenção nas escolas, vamos falar em prevenção nas universidades, nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades quilombolas, nas aldeias indígenas. Vamos falar em prevenção. E qual é a prevenção do escalpelamento? Muito simples. O pai, que geralmente dirige a embarcação, tem que colocar 4 pedaços de madeira em cima daquele eixo do motor. E a criança precisa prender o cabelo. E sempre cobrar do pai: olha, papai, a professorinha lá na escola me disse que eu posso ser escalpelado nesse motor. Coloca os 4 pedaços de madeira lá. Então, o nosso disseminador de informação seria a criança, o jovem, a professora. E quanto custa fazer isso, gente? Nada, né? É só ir lá e dar palestra, tal qual a professora Blaine fez aí maestralmente com o projeto Cidadania Ativa. Nós temos um canal do YouTube, não teríamos tempo de ver todos os vídeos aqui, mas se vocês quiserem, Centro de Voluntariado da Amazônia, Amazônia propositalmente com 2 N's, tá? Que é justamente para destacar lá no YouTube o nosso trabalho. Essa foto aí é uma foto durante a inauguração do aeroporto de Bailique, no Amapá, onde nós levamos lá um Papai Noel de paraquedas para fazer a festa lá com 5.000 crianças, né? E aí, quando nós chegamos com o Papai Noel lá, a gente chamou todo mundo num galpão lá, os que couberam no galpão, e demos uma palestra sobre prevenção de escalpelamento. 2 meses atrás, uma mocinha tinha sido escalpelada na região. A doutora Zenete vai falar bem brevemente como é que esse direito humano, com o uso da cirurgia plástica, ela pode diminuir o tempo de internação dessa criança, devolver ela à escola e diminuir a área da perda do cabelo, principalmente recuperando a autoestima dessas pessoas. Ela vai falar um pouquinho aqui, bem brevemente, para não tomar muito tempo de vocês. Vamos lá. Bom, o escalpelamento pode ser total e parcial. Às vezes o escalpelamento é tão violento que a criança perde orelhas, pálpebras, pele do pescoço, sobrancelhas, é um scalp total, uma avulsão que até hoje a cirurgia plástica não tem como devolver a essa criança o couro cabeludo, ou seja, não tem como fazer implante, nem de cabelo e nem do couro cabeludo que é arrancado. Por quê? Porque essa avulsão consegue danificar todos os cotos, tanto nervosos como vasculares. Então, é impossível se fazer uma microcirurgia para
devolver esse couro cabeludo. Então, essa criança, essa mulher, terá sempre uma sequela, ou seja, uma área grande de alopécia. Perda total do couro cabeludo, sem condições de implante, porque essa avulsão, normalmente, leva até os músculos, ficando apenas na tábua óssea, que para granular, a gente tem que fazer vários furos, que nós chamamos de trepanação, para que venha uma vascularização nova e um tecido que receba o enxerto. Esse enxerto é uma pele que a gente tira normalmente das coxas e faz por etapas. É um trauma tão violento, cujo tratamento demora em torno de 1 a 2 anos. E, nesse período, a criança fica fora da escola e, quando volta para a escola, ela volta com sequelas graves, que normalmente é vítima de bullying. Então, o nosso objetivo, nessa técnica de ancoragem, foi diminuir essa área lesada, diminuir a área de enxerto e diminuir a sequela, a ponto de que a criança, depois que cresceu o cabelo que ficou, o cabelo restante, ela consiga, com um simples penteado, um rabo de cavalo, conseguir camuflar aquela grave sequela. Então, nós consideramos que o Estado é responsável por esse tipo de lesão. Primeiro, porque as lesões aumentaram na década de 70, porque quando a criança ia para a escola a remo, era uma coisa. Depois que os prefeitos foram obrigados a pagar o transporte escolar, eles contratam esses barcos sem a mínima condição. E, como sempre, na Amazônia, o barco que comporta 20 pessoas leva 30, 40, 50, uma superlotação, que é responsável tanto por naufrágios, como muitas mortes por afogamento, assim como o escalpelamento, porque a criança fica ali vulnerável ao eixo do motor. A Marinha criou já uma carenagem que coloca no eixo do motor, e uma lei foi criada obrigando o dono do barco a colocar o eixo no motor. Colocar a carenagem protegendo o eixo do motor. Entretanto, é quase impossível, numa Amazônia imensa como é a nossa, a gente conseguir fiscalizar todos esses barcos. E, por incrível que pareça, ainda esse ano, no Amapá, nós tivemos 3 casos de escalpelamento total. De formas que o Estado continua sendo responsável pela responsabilidade de quem aluga o motor, de quem fornece, e pela responsabilidade da pessoa que dirige o barco. O motor, normalmente, é usado motor de geladeira, motor de cortador de grama, é artesanal. Bom, de formas que a gente conseguiu, com essa técnica, diminuir em 50% a área de alopécia e em mais de 50% o tempo de internação dessa criança, devolvendo a escola e a vida comunitária. O que nós precisamos para dar continuidade a esse trabalho, né? Nós precisamos do apoio da sociedade, para prevenção, principalmente, para localização dessas pessoas acidentadas e a tentativa de realocá-la na sociedade, porque pós-trauma a aparência fica realmente muito complexa, né? Muitas das pessoas, ao olhar uma escalpelada total, sem o couro cabeludo, orelha, pele do pescoço, pálpebra, com globo ocular exposto, acha que aquilo ali é algo que possa ser pego, né, como uma lepra, né, ou algo contagioso. E isso daí gera um trauma psicológico muito grande nessas pessoas. Elas não conseguem trabalhar, porque a aparência não ajuda. A nossa missão é fazer essa mobilização com todos os atores da sociedade
Gostaríamos que todas as instituições presentes aqui, todas as escolas, universidades, todas as associações de bairro, igrejas, se unam para que a gente possa, através da Lei 9.608 de 98, coletar 1,5 milhão de assinaturas e apresentar um projeto de lei de iniciativa popular que coloque dentro das escolas a disciplina prevenção. Os dados da Organização Internacional do Trabalho dizem que o mundo tem algo em torno de 7 trilhões de reais de custo por conta de acidentes de trabalho. 7 trilhões de reais. Mas qual é o preço da vida de uma moça dessa? Qual é o preço desse dano tão grave na imagem deles? Né? Eu finalizo com a mensagem de uma senhora que, aos 100 anos de idade, nos procurou para realizar um sonho de voar. Né? E eu disse, tudo bem, minha prima, ela é minha prima. O que é que você quer? Como é que você quer voar? Você quer uma passagem aérea, alguma coisa assim? Então, não, quero soltar de paraquedas. Como é que é, vovó? Você quer soltar de paraquedas aos 100 anos de idade? Eu disse, eu quero sim soltar de paraquedas. Vovó, o Ministério Público vai me prender, vovó. Fomos lá com o promotor, ele disse, vovó, você está doida, você não vai soltar de paraquedas com 100 anos de idade? Não, vou soltar sim, pode dar autorização aí. Você não precisa de autorização, a senhora está lúcida, orientada, vá lá. Fomos com o cardiologista, ele aprovou e tudo, e essa senhora, aos 100 anos de idade, soltou de paraquedas. Você acha que ela ficou contente com o primeiro salto, né? Não, com 102 anos, ela saltou de paraquedas de novo. E ano passado, com 105 anos, ela saltou de paraquedas de novo. Danadinha ela, né? Esse ano ela vai fazer 6 anos, viu? E aí eu disse para ela, vovó, a gente vai andar pelo Brasil, pelo mundo aí, mande uma mensagem na sua simplicidade de Marajoara. Primeiro me conte o segredo da senhora ter tanta vitalidade, né? 106 anos, lúcida, orientada. Mas, rapaz, eu tomo muito açaí. Está aí a dica, viu? Está aí a dica. E ela mandou essa pequena mensagem para vocês, que eu queria que entrasse no coração de cada um de vocês. Vão para as instituições, para as escolas, para as associações de bairros, divulguem isso, estão escalpelando crianças em nosso país. Isso tem que parar. Em nenhum lugar do mundo nós temos 300 meninas e mulheres escalpeladas. Isso acontece aqui na Amazônia. A Amazônia legal, a qual o Tocantins faz parte. Tá? Existem outros escalpelamentos em outros lugares do país. Fortaleza eu já encontrei 4. 4 escalpelamentos em Fortaleza. Em São Paulo eu vi num parque de diversão e por aí vai. Então fica aí a mensagem, eu queria agradecer a coordenação do evento, parabenizar a professora Blaine pela essa luta diária na sala de aula, né? A gente sabe o quanto é difícil ensinar, né? Muitas das vezes, em todas as condições que o Nordeste impõe à mulher, né? A senhora é muito importante, professora. Tá? Tenho orgulho da senhora, eu queria uma salva de palmas para a professora Blaine, a gente está toda semana lá na sala de aula com ela. Uma salva de palmas a essa mulher maravilhosa aqui, que por isso que eu casei com ela, que operou essas 300 mulheres com gilete de fazer barba, porque não tinha equipamento para ela operar. E muitas das vezes, na falta de energia elétrica, ela operava essas pessoas com vela. Nós acreditamos que as mulheres são a solução para esses grandes problemas que a humanidade tem. Não só as mulheres, mas a Amazônia e o cuidado com essas crianças, como disse Ivo Pitangui. Numa entrevista que está no YouTube, ele finaliza dizendo, criança não foi feita para ser triturada em motores de barco. Criança foi feita para estar na escola e nos dar o conhecimento de amanhã. A memória do Ivo Pitangui se perpetua aí nos nossos meios, principalmente no meio da cirurgia plástica. Bom, eu vou mostrar o videozinho aqui, o material está todo no YouTube, quem tiver interesse, entre em contato conosco e vamos nos unir para ver se a gente para de estar escalpelando crianças no nosso país. Eu vou fazer um pedido para o povo de Macapá, que tenha mais consideração com as crianças, com os inocentes, que dê carinho, dê amor para essas crianças, dê estudo, dê atenção para essas crianças, chegarem aos anos que eu cheguei, graças a Deus. Muito obrigado.